Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 15 de maio, nosso texto está no livro de Números, no capítulo 24. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos de Yahvé que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo e Yahvé as plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes o abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que Yahvé te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado de Yahvé, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que Yahvé falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. Dominará um de Jacó e matará os que restarem nas cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será por perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha, todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se, foi-se e voltou ao seu lugar, e também Balaque foi-se pelo seu caminho. Salmos de número 66 e também o 67. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará, te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, o nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor.
ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que havia pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem se desviou de mim a sua misericórdia. Salmo de número 67. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Isaías, capítulo de número 14. Porque Yahvé se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e o porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se chegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra de Yahvé. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão seus opressores. Acontecerá que no dia em que Yahvé vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor Yahvé o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamai com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto pisado. Com eles não te reunirás na sepultura,
porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz Yahvé dos exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome, e os resíduos e o filho o neto, diz Yahvé. Reduzi-la-ei a possessão de corujas e lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz Yahvé dos exércitos. Yahvé dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. E este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque Yahvé dos exércitos determinou. Quem, pois, invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar? No ano em que morreu o rei Acás, houve este peso. Não te alegres toda a Filístia por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e não serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado, que se responderá, pois aos mensageiros do povo, que Yahvé fundou a Sião, para os opressos do seu povo nela encontrarem abrigo. Amém? Vimos então dos nossos textos de hoje, que em Números 24, o texto diz: bendito serão os que te abençoarem, malditos serão os que te amaldiçoarem. Esse texto vem confirmando uma promessa que Deus fez lá quando ele chama Abrão, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus não volta a sua palavra atrás, foi isso que ele disse e é isso que ele vai cumprindo passo a passo de toda a história. Então não se preocupe se as pessoas levantam palavras contra você, estão semeando para o seu próprio mal, estão semeando para a sua própria maldição. Mas também, como a lei da semeadura e da colheita é irrevogável, ela não pode ser negociada, tome sempre cuidado com as palavras que saem da sua boca. Jamais dirija uma maldição, uma palavra ruim, pesada, pejorativa contra quem quer que seja, porque neste caso você também estaria semeando contra si mesmo. Então que a gente tenha consciência de que as nossas palavras certamente são sementes e delas colheremos. E nos Salmos 66 e 67, o salmista diz: se eu atender, se eu der valor, se eu considerar a iniquidade do meu coração, as minhas orações não serão ouvidas. E que nós precisamos entender que para comparecer diante de Deus em oração, nós precisamos de arrependimento, de humildade, de confissão. Temos o tempo todo que confessar as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque o Senhor não se presta a um coração que seja enganoso, que seja vaidoso, mas a um coração sincero e humilde, contristado. Assim, Deus nos ouvirá. Por isso, por mais difícil que seja, devemos comparecer com sinceridade diante de Deus, confessando as nossas debilidades, e Ele, assim, ouvirá as nossas petições. Amém? Vamos orar? Pai santo, fiel, maravilhoso, justo, neste dia nós pedimos a Ti, ó Deus, o perdão do Senhor pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, Pai, em tudo aquilo que erramos, que fazemos propositadamente ou inconscientemente. Pedimos que nos perdoe, Pai. E também clamamos que o Senhor nos ajude, com discernimento e inteligência, a colocar um filtro sobre a nossa boca,
de maneira que as nossas palavras não sejam maledicentes contra quem quer que seja. E assim, Pai, que sejam recolhidas as sementes de maldição que tenhamos lançado sobre as pessoas, porque certamente elas germinarão contra nós mesmos. Por isso, nos ajuda a escolher bem a nossa sementeira, as palavras que saem da nossa boca, que elas sejam bênção, que elas sejam um manancial de vida, de refrigério, de restauração, de otimismo e paz a todos os que nos rodeiam. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!